Sabe aquela história que a gente aprende na escola? Pois é, nem sempre ela é a história completa. Às vezes, é só a versão que venceu. Hoje a gente vai desenterrar a história de um livro que foi literalmente apagado, para entender como o nosso passado é contado e, mais importante, como ele é silenciado. E aqui está a pergunta que não quer calar, o centro de tudo. Pensa só, um livro que basicamente virava de cabeça para baixo 350 anos da nossa história é publicado em 1935 e some, desaparece do mapa. Como é que pode uma coisa dessas? Como é que uma ideia tão potente é simplesmente apagada? E por quê, né? E o nome por trás dessa ideia, que era uma verdadeira bomba, era Aderbal Jurema. E o mais impressionante, ele tinha só 23 anos, um garoto praticamente. E ele chega com uma tese que, para a época, era perigosíssima. Ele dizia, olha, a escravidão não é só uma questão de raça, é antes de tudo uma luta de classes, uma opressão dupla, de raça e de classe. Bom, vamos ao que interessa. O nome do livro era Insurreições Negras no Brasil. Foi escrito por esse jovem, recém-saído da faculdade de Direito, e o que ele propunha era uma visão da história do Brasil que, nossa, batia de frente com absolutamente tudo o que se pensava na época. A ideia central do Jurema era essa aqui, ó. O motor da história do Brasil não era uma suposta harmonia, nada disso. Era luta de classes, pura e simples. A relação entre a pessoa escravizada e o senhor de engenho não era de aceitação, sabe? Era de conflito. O tempo todo, uma guerra constante. Pra gente hoje pode não parecer, mas, pra época, isso era de uma ousadia, era radical demais. Ok, mas para a gente ter uma dimensão do tamanho do terremoto que essa ideia causou, ou melhor, que deveria ter causado, a gente precisa entender o que era a verdade naqueles tempos. Existia uma narrativa oficial, sabe? Uma história bonitinha da escravidão. E o livro do Jurema era um míssil direto no coração dessa história. E quem era o grande arquiteto dessa história oficial? Ninguém menos que Gilberto Freire. O livro dele, o famoso Casa Grande e Senzala, tinha sido lançado só 2 aninhos antes. E olha, virou a narrativa dominante. Ditou por décadas como o Brasil inteiro pensava sobre a escravidão e sobre as nossas relações raciais. E aqui a gente consegue ver o choque de frente. É preto no branco. De um lado você tem o Freire falando em harmonia, numa escravidão adocicada, quase que romantizada, e vendendo a ideia da democracia racial. Do outro lado vem o Jurema e diz, não senhor. O que existia era luta de classes, uma brutalidade sem fim, e o escravizado não era passivo não. Ele era um rebelde, um agente da própria história. São 2 visões de Brasil que não poderiam ser mais diferentes. Então, a gente começa a entender que o sumiço do livro do Jurema não foi por acaso. Não foi um acidente, não vendeu bem. Não, foi um projeto. Foi uma operação calculada, com gente poderosa trabalhando para que essa ideia fosse abafada e para que a outra, a da harmonia, continuasse reinando. E aí a gente volta para a nossa pergunta principal. Como é que a história do Freire, que hoje a gente sabe que é cheia de problemas, ganhou de lavada, a ponto de enterrar completamente a do Jurema? A resposta, como quase sempre na história, é uma mistura complexa de política, de ideologia e, claro, de muita repressão. Olha que ironia do destino. A primeira peça desse quebra-cabeça vem justamente do lado do Jurema. O partido dele, o Partido Comunista, deu um cavalo de pau na sua política. O livro nasceu numa fase super radical de luta de classes na veia. Só que meses depois a ordem mudou. A nova estratégia era fazer aliança com a burguesia. E aí um livro que pregava a revolução virou um baita de um elefante na sala. Ficou inconveniente. Foi literalmente a tempestade perfeita. De um lado, o partido mudou a linha e esqueceu do escravizado na sua análise. De outro, os grandes intelectuais da época fecharam as portas para essas ideias. Para piorar, veio a repressão do Estado Novo de Vargas, que calou a esquerda na marra. E para fechar o caixão, o próprio Jurema, anos depois, mudou de lado, virou um político conservador e ajudou a enterrar o próprio livro de juventude. E o mais impressionante é que a história do Jurema não foi um caso isolado. Longe disso. Outras pessoas que ousaram questionar a história oficial tiveram um destino bem parecido. Isso mostra que existia um padrão, né? Uma máquina de silenciar ideias que não agradavam. Um exemplo claro disso é o Clóvis Moura, outro intelectual importantíssimo que também botava o dedo na ferida, dizendo que a rebelião das pessoas escravizadas era o ponto central para entender o Brasil. E com ele aconteceu a mesma coisa. Tá aí um exemplo de como funcionava esse bloqueio. O livro dele, Rebeliões da Senzala, foi simplesmente vetado por Caio Prado Júnior, um figurão da intelectualidade da época. Com uma desculpa qualquer, ele barrou o livro.
O Moura só foi conseguir publicar anos depois por uma editora bem pequena. Imagina o impacto disso. E não para por aí. Tinha também o Benjamin Perret, um francês surrealista e trotskista, que veio para o Brasil e ficou fascinado pela nossa história de resistência, principalmente pela história de Palmares. O que ele fez? Desafiou a versão oficial, a versão água com açúcar de Palmares. E a resposta que ele teve? Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Os textos dele foram completamente ignorados por décadas. É a prova de que, se a sua história não se encaixava no roteiro, ela simplesmente deixava de existir. Mas como dizem, né? Uma boa ideia é como uma semente. Você pode até enterrar, mas uma hora ela brota de novo. E foi o que aconteceu. Décadas depois, aquele caso arquivado da escravidão como luta de classes foi reaberto, e com força total, por uma nova geração de historiadores. Não foi da noite para o dia, claro. Foi um processo. Nos anos 50, a escola paulista começou a cutucar o Freire, mas ainda de leve. Aí nos anos 60, a coisa começou a esquentar, com historiadores colocando o escravizado no centro do palco. E o golpe de mestre, o ponto da virada veio em 1978, com o livro do Jacob Gorender. Ali, a tese da luta de classes na escravidão se consolidou de vez. E o resultado disso tudo foi uma revolução na forma de contar nossa própria história. A história do Brasil deixou de ser só sobre imperadores, bandeirantes e barões e finalmente passou a reconhecer o trabalhador escravizado como protagonista, como alguém que lutou, resistiu e foi o agente da sua própria história. E toda essa saga de um livrinho esquecido publicado lá em 1935 não é só uma fofoca de historiador não, hein? Ela nos ensina uma coisa muito, mas muito importante sobre como a história funciona, sobre memória e principalmente sobre poder. Pensa bem, foram uns 40 anos. 40 anos foi o tempo que a ideia pioneira do Jurema levou para conseguir voltar à mesa de discussão. São 4 décadas de uma parte fundamental da nossa história debaixo do tapete. E é aqui que a gente chega no ponto central. A história, com H maiúsculo, ela não é um álbum de fatos neutros. Ela é um campo de batalha, uma disputa de narrativas. E a versão que a gente aprende é a que venceu a guerra. É a que foi mais conveniente para o poder da época. As outras, as outras são silenciadas e esquecidas. Então, fica essa provocação final. A história desses homens, Jurema, Moura, Perret, prova que o passado que a gente acha que conhece é, na verdade, só um lado da moeda. A versão do vencedor. Isso nos força a pensar. Se uma ideia tão importante ficou enterrada por tanto tempo, que outras histórias, que outras vozes ainda estão por aí, esperando para serem descobertas.